Deus abençoe vocês. Estou aqui na Praia do Flamengo. Estou de férias, viu? A gente está de férias em relação ao trabalho. Mas de Deus a gente nunca tira férias. Eu queria compartilhar com vocês uma mensagem aqui que Deus pôs no meu coração hoje pela manhã. Eu queria deixar como um tema, era um dos 12. Veja o texto. E aconteceu que um dos 12, chamado Judas Iscariotes, foi ao encontro do chefe dos sacerdotes e lhe propôs. Mateus 26, 14. E nesse texto, onde ele é logo após aquele episódio onde a mulher chega perante os discípulos, todo mundo reunido lá vem e joga o perfume sobre Jesus, preparando Jesus para a sua morte. Ele, que era um dos 12, que era Judas, estava lá e reclamou sobre essa situação. E esse texto me chamou muita atenção, porque logo depois, quando termina a história toda de Jesus, da mulher, que Jesus fala que essa mulher seria lembrada por muitas gerações pelo feito histórico dela, e que fizemos até uma mensagem na semana passada sobre isso. E logo após esse texto, no capítulo 14, no versículo 14, este Mateus ele fala assim, era um dos 12. Agora, por que ele disse era um dos 12? A gente vê uma história muito complexa em relação a esse um dos 12. Porque esse um dos 12 era aquele que estava com Jesus o tempo todo. Um dos 12 era aquele que comia e nas saídas viu os milagres. Um dos 12 era aquele que era confidente ali no meio dos irmãos. Um dos 12 era um tesoureiro, gente de confiança. Um dos 12 era aquele ao qual ninguém suspeitava nada. Um dos 12 era aquele que, ainda que os romanos, os fariseus, os religiosos daquela época tentassem alguma coisa contra Jesus, era esperado, mas ninguém esperava que um dos 12 fosse aquele que iria trair o mestre. E aí fica imaginar quantas vezes nós temos também algumas pessoas de confiança, né? Quantas vezes talvez você tenha sido traído por alguém que você não imaginava, ou muitas vezes você também já foi decepcionado por alguém que você confiava, que era do seu convívio, que estava ali com você o tempo todo, e esse era alguém que você nunca esperava. Os discípulos, quando se reuniam com os outros lá, tanto é que na ceia, onde João ele fala assim, ó, está lá com os discípulos, e na ceia Jesus faz a declaração, eu não vos escolhi a todos vós, mas um de vós, que era um dos 12, é o filho do diabo. E os discípulos ficaram olhando para o outro e perguntando assim, pô Senhor, quem é? Quem é? A ponto de João ser chamado por Pedro, e Pedro diz assim para ele assim, sabe, pergunta ao mestre quem é. E João vai, inclina a cabeça no peito de Jesus e pergunta, mestre, quem é? Quem é que vai te trair? Aí ele disse, aquele que molha a mão comigo agora aqui, ó, e era Judas. E ele olha para Judas, que era um dos 12, e diz assim, o que tem para fazer, faz-o logo. E Judas aquele sangue sai. Mateus ele não cita isso, mas ele cita apenas que era um dos 12. E foi lá e negociou como iria entregar Jesus. Então eu fico imaginando que esse um dos 12 pode ser um daqueles do seu convívio. Você, quem não foi traído um dia, quem nunca decepcionou um dia, quem nunca foi enganado ou decepcionado por alguém da sua confiança, ou muitas vezes também o que acontece é que você também não tenha sido motivo de decepção para aqueles que estão à sua volta. Talvez você tenha sido um dos 12, talvez um dos 12 tenha sido teu filho, tua filha, tua mulher, teu irmão, teu parente, talvez um dos 12 tenha sido isso aí. Mas o que a gente pode aprender nessa história, primeiramente, é que Jesus sabia quem era um dos 12. Jesus sabia que ele era filho do diabo e que tinha algo errado com ele.
mas Jesus nunca mudou com ele. Jesus nunca tratou o Judas mal, Jesus nunca tratou o Judas indiferente, Jesus nunca fez nada oposto que viesse diferenciar ele dos outros. Porque Jesus tinha amor para eles. Então talvez se você tenha sido enganado, muitas vezes nós criamos uma barreira e dizemos, não queremos mais essa pessoa no meu convívio. Mas Jesus está ensinando o contrário. Jesus está ensinando que não se trata mal com mal, senão não se faz diferença de quem está lá fora com quem está aqui. A outra coisa é que um dos 12 era gente normal a qualquer pessoa. Então a gente precisa ter na nossa consciência que as pessoas elas cometem erro contra nós. Elas vão tropeçar, elas vão dizer coisas. E no nosso coração deve estar bem consciente da gente não se deixar conduzir nem tomar postura pelaquilo que aprontam conosco. Então nosso coração deve estar tranquilo, minha consciência com Deus, porque se eu fizer a mesma coisa ou dar resposta àquele que me ofende na mesma moeda, eu vou ser igual a ele. Então, meu amado, eu quero te dizer que você precisa ser diferente. Outra coisa que nós aprendemos aqui é que talvez você tenha sido um dos 12. E se você foi um dos 12 que magoou, que decepcionou, que errou com aquele ao qual confiava em você, você não se pode se lamentar pela confiança que foi perdida. Tem que entender que você mereceu ser tratado desse jeito e que não se tem opção. Mas todavia você deve se reconhecer e entender o outro, a mágoa, a distância e se retratar. É o teu papel. Quem erra tem que se retratar. Quem fez algo errado deve consertar. É o nosso papel. Se você entender o que é o Evangelho, você se retrata e reconstrói, não esperando que o outro lhe dê as mesmas oportunidades, mas porque confiança não se dá a quem você não confia. Confiança ela é conquistada, ela é crescida, ela é galgada e com o tempo. Então dê tempo ao tempo. Se você for um dos 12 que magoou e decepcionou alguém. A outra coisa para finalizar é que se no seu convívio você foi decepcionado, foi traído, saiba que Jesus também entende você e ele também foi traído um dia e que não levou nenhum tipo de ressentimento. Se Judas chegasse e se arrependesse, com certeza o arrependimento do Espírito, com certeza Jesus estaria com a mão aberta para dar para ele, porque Jesus em momento nenhum, mesmo sabendo que Judas era o traidor, nunca o tratou diferente. Então, nós precisamos aprender a tratar bem as pessoas, independente do que elas nos façam. Então, se você foi traído um dia, cabe a você estender a mão de perdão. Cabe a você amar aquele que lhe ofendeu, para ser diferente dessa geração que está aí. Então Deus ele quer que você viva melhor, Deus ele quer que você viva a palavra dele, porque ser cristão só de boca, ou só de encontro, ou só de igreja, não funciona para Deus. Deus ele quer que você seja autêntico, que você seja real. Amém? Deus abençoe você, abençoe sua família, abençoe teu coração, que renove a força para poder viver e seguir no caminho que Deus quer que você viva. Fique com Deus, um bom dia, que Deus abençoe tua família e tua vida, em nome de Jesus.